Você já se perguntou por que tantos homens dizem amar as mulheres, mas tremem diante de uma mulher verdadeiramente livre? Vivemos cercados por máscaras. O romantismo esconde a dominação. A gentileza esconde o medo. E o que chamamos de amor muitas vezes é só uma dança entre ilusões que ninguém tem coragem de quebrar. Nietzsche enxergou isso com uma clareza que ainda assusta. Ele não falava de flores, jantares ou finais felizes. Ele falava da guerra invisível entre o desejo e o controle, entre a idealização e o instinto, entre o que o homem projeta e o que a mulher representa para sobreviver. Este vídeo é um mergulho profundo em um pensamento proibido, o da mulher como estrategista, como abismo, como espelho e como ruptura. Você vai descobrir não o que a sociedade diz sobre o feminino, mas o que ela teme demais para confessar. Se você tiver coragem de continuar, prepare-se, porque a verdade que Nietzsche revelou não pode mais ser desvista. Nietzsche não odiava as mulheres. Ele odiava a mentira sobre elas. Em uma época onde o romantismo idealizava a figura feminina como anjo do lar, musa etérea ou fonte de pureza moral, ele via outra coisa, um teatro social armado para confortar o ego masculino. Para Nietzsche, essa visão era mais sobre a carência dos homens do que sobre a natureza das mulheres. Amar não era enxergar, era projetar. Na sua análise mais cortante, Nietzsche via o amor masculino como uma cegueira voluntária. Os homens não amavam mulheres reais, mas sim ideias moldadas em poesia barata, moldadas por medo da solidão, do abandono ou da liberdade alheia. Eles se curvavam diante de uma imagem que eles mesmos criaram, com medo de encarar a profundidade real da alma feminina. A mulher ideal era uma prisão confortável. Esse tipo de amor não era altruísta, mas narcisista. Ao idealizar, o homem mantinha a mulher sob controle simbólico. Ele a vestia com um figurino angelical, esperando que ela nunca ousasse tirá-lo. Porque a mulher real, instintiva, autônoma, contraditória, era insuportável para uma sociedade que se construiu com pilares frágeis de moralidade artificial. Nietzsche não atacava as mulheres, mas o conto de fadas que as encobria. O que mais o assustava não era o poder feminino, mas o medo masculino diante dele. Uma mulher que não precisava ser salva era uma ameaça direta ao instinto protetor masculino, um instinto que, quando frustrado, se torna agressivo, controlador, obsessivo. O amor, então, tornava-se um campo de batalha silencioso onde a mulher deveria representar, e o homem, dominar. E por trás dessa encenação, Nietzsche enxergava a hipocrisia social. Os mesmos homens que exaltavam a pureza feminina frequentavam bordéis, traíam suas esposas e escreviam poemas sobre a beleza de mulheres que nunca ousariam conhecer de verdade. Era tudo uma farsa estética e emocional. A mulher ideal era a anestesia do medo masculino. E isso era um problema muito mais profundo do que qualquer um ousava admitir. Nietzsche via na mulher uma espécie de gênio oculto do comportamento humano. Não por força bruta ou conquistas militares, mas por uma capacidade quase mística de manipular emoções, ler intenções e se mover nas entrelinhas do social. Para ele, o verdadeiro poder feminino nunca esteve nas mãos visíveis, mas nos olhos, na voz, no silêncio. O que parecia doçura era, muitas vezes, pura estratégia. Em suas observações, Nietzsche sugeria que a mulher havia sido treinada, pela própria história, a operar no subterrâneo da realidade. Sem o direito de comandar exércitos ou legislar, ela desenvolveu habilidades sofisticadas para controlar ambientes sem parecer que o fazia. Um sorriso podia selar destinos, uma lágrima podia mover vontades. Não era manipulação no sentido vulgar, era sobrevivência refinada. Exemplos históricos não faltam. Na corte de Luís XIV, as mulheres eram peças centrais de toda a engrenagem política, mesmo que apenas convidadas para o baile. Madame de Pompadour, por exemplo, influenciou diretamente decisões de guerra e cultura. E isso sem jamais empunhar uma espada. Nietzsche via aí um tipo de inteligência que a sociedade ignorava por medo de reconhecê-la como poder legítimo. Essa presença oculta transformava o jogo social em um campo minado de intenções. A mulher, segundo ele, não precisava de força porque sabia operar com aparência. E isso era infinitamente mais perigoso. O olhar feminino podia desestabilizar certezas, como se sussurrasse que o mundo que os homens construíram era só uma casca, e que, por dentro, quem rege o ritmo era outra mão. Nietzsche acreditava que a sociedade masculina ridicularizava a sensibilidade feminina porque, no fundo, sabia que era dominado por ela. Era mais fácil chamá-la de histeria do que admitir que ela compreendia nuances da alma que o homem jamais ousava explorar. E assim, o poder feminino seguia invisível, mas absolutamente presente,
moldando decisões, silêncios e destinos. Para Nietzsche, o amor romântico era um espelho deformado. Um reflexo onde o homem enxergava apenas aquilo que precisava ver, uma mulher dócil, pura, dependente. Era uma fantasia cuidadosamente costurada para acalmar o terror ancestral que sentia diante de uma mulher verdadeiramente livre. O amor, nesse caso, não era um encontro entre almas, era um contrato de ilusões mútuas. Ele observava que o medo masculino da autonomia feminina não era só emocional, mas estrutural. Uma mulher sexualmente autônoma, que escolhia seus parceiros, que não pedia permissão, que não buscava aprovação, era um colapso simbólico. Ela desmontava o edifício inteiro onde o homem havia construído sua superioridade. Por isso, o romantismo era uma armadilha disfarçada de flores. Nietzsche afirmava que o homem não ama a mulher, ama a imagem que criou dela. Uma criação frágil, idealizada, imaculada e absolutamente irreal. Qualquer desvio dessa fantasia gerava repulsa, agressividade ou abandono. A mulher real, com seus desejos próprios, sua força instintiva e sua complexidade emocional, era vista como problemática, instável, difícil. O amor, então, se tornava punição para quem ousava ser inteira. Essa dinâmica se repetia geração após geração, como um teatro que ninguém ousava desmontar. E o pior, muitas mulheres, segundo Nietzsche, aprendiam a representar esse papel, acreditando que ele era seu destino. Elas se tornavam cúmplices da própria idealização, por medo, por hábito, ou por não ver outra forma de existir com segurança em um mundo de homens frágeis e violentos. O amor, nesse cenário, não era redenção. Era disfarce. Um pacto silencioso onde o homem fingia oferecer proteção e a mulher fingia precisar dela. E quando uma das partes parava de fingir, o contrato se rompia. O romantismo, para Nietzsche, não era amor. Era um mecanismo ancestral de controle, e expor isso era como acender uma tocha num porão cheio de pólvora emocional. Nietzsche enxergava na doçura feminina algo profundamente estratégico. Ele não acreditava que gentileza, fragilidade e delicadeza fossem expressões naturais da essência feminina, mas sim ferramentas. Armas invisíveis forjadas em milênios de exclusão. Quando se é impedido de lutar com espadas, aprende-se a lutar com palavras doces, gestos suaves e um sorriso capaz de dobrar vontades. Essa leitura pode soar cruel, mas é brutalmente lúcida. A sociedade obrigou as mulheres a jogar com regras que não foram feitas para elas. E elas jogaram, melhor do que os homens jamais imaginariam. A moralidade, a compaixão, o cuidado, tudo isso, para Nietzsche, era menos sobre virtude e mais sobre inteligência. A sobrevivência exigia não só adaptação, mas sofisticação emocional. Ele via a gentileza como uma armadura que disfarça aço. A mulher sabia se mover nos bastidores, desarmar conflitos com o olhar, transformar fraqueza em influência. Em um mundo onde a força bruta dominava, o poder sutil tornava-se a única forma de resistência possível. Nietzsche via isso não como manipulação, mas como uma forma de genialidade não reconhecida. Há ecos disso em figuras históricas como Helena de Troia ou Cleópatra. Ambas foram vistas como símbolos de beleza e sedução, mas agiram com um cálculo político que rivalizava com qualquer imperador. A doçura era só o verniz. Por trás dela, havia leitura de contexto, domínio de linguagem e antecipação de movimentos. Era xadrez em silêncio. Nietzsche, então, nos provoca com uma pergunta desconfortável. E se aquilo que os homens sempre chamaram de fragilidade feminina for, na verdade, a expressão mais refinada de força? Não há força que quebra, mas há que resiste. Não há que impõe, mas há que molda. Uma força disfarçada, sim, mas devastadora em sua eficácia simbólica. Nietzsche não via a vaidade das mulheres. Ele via a guerra silenciosa. Em um mundo onde a mulher era sistematicamente excluída dos espaços de poder direto, a aparência se tornava um campo de batalha alternativo, uma forma de influência disfarçada de ornamento. Cada gesto, cada escolha estética, cada palavra doce ou silêncio calculado, eram jogadas precisas no tabuleiro desigual da existência. Para ele, o cuidado com a imagem não era futilidade, era instinto de preservação. Se a mulher não podia mudar a ordem social por força, ela dobrava por percepção. Criava-se um personagem social que despertasse desejo, confiança ou compaixão. A beleza, a graça, a intuição eram armas simbólicas afiadas, esculpidas com paciência histórica por quem nunca teve permissão para lutar com escudos visíveis. Nietzsche comparava essa habilidade ao domínio do ator, mas um ator forçado a representar sua própria vida o tempo todo.
A mulher, segundo ele, desenvolveu uma capacidade quase xamânica de sentir o ambiente, prever comportamentos, simular respostas. Era sobrevivência emocional. E como todo dom de sobrevivência, carregava um preço invisível, o esquecimento de si mesma. Exemplos contemporâneos continuam a validar esse pensamento. Pesquisas mostram que mulheres que se vestem de maneira mais tradicionalmente feminina em ambientes masculinos tendem a ser ouvidas com mais respeito, mas apenas se não parecerem dominantes. A imagem certa desbloqueia portas que a força bruta jamais abriria. É o poder da aparência como chave mestra social. Nietzsche via tudo isso com uma mistura de fascínio e desconforto. Ele não condenava essas estratégias, ele as admirava. Mas também as temia. Porque, no fundo, sabia que uma sociedade que obriga metade da humanidade a usar máscaras para sobreviver é uma sociedade construída sobre o pavor da verdade. E mais cedo ou mais tarde, essa verdade sempre encontra um jeito de emergir. Nietzsche acreditava que as mulheres desenvolveram uma forma de genialidade que passava despercebida porque não se encaixava nas definições masculinas de inteligência. Não era a genialidade do cálculo ou da lógica, mas a do instinto refinado, da moralidade performada, da leitura emocional do invisível. Uma genialidade silenciosa, moldada pelo desprezo, e justamente por isso, mais afiada que qualquer espada. Para ele, a mulher não fingia ser moral por convicção, ela fingia por estratégia. Em uma sociedade que lhe negava espaço, a moralidade tornava-se um disfarce eficaz. Ser boazinha era uma forma de permanecer viva e relevante num mundo de brutalidade masculina. Ela usava o discurso da virtude como camuflagem. E como todo disfarce bem feito, confundia até os olhos mais atentos. Nietzsche não via nisso falsidade, mas adaptação evolucionária. Era como a camuflagem de certos animais, não porque gostam de se esconder, mas porque, se não o fizessem, seriam devorados. A mulher aprendeu a usar a moral como espelho, refletindo aquilo que os homens esperavam dela, enquanto, por trás, organizava a própria narrativa, longe dos olhos alheios. Casos históricos reforçam essa visão. Muitas das grandes damas da literatura ou da política usaram esse tipo de atuação para manipular ambientes que, oficialmente, as excluíam. George Sand, que assinava com nome masculino. Abigail Adams, que influenciava o poder presidencial dos Estados Unidos por meio de cartas. A genialidade feminina se escondia atrás de gestos simples, mas sua influência era profunda. Para Nietzsche, essa era uma forma de poder que os homens temiam e, por isso, ridicularizavam. Não compreendiam a força por trás da fragilidade, a manipulação dentro da virtude, a inteligência por trás do silêncio. Era uma forma de genialidade invisível, porque, se fosse vista, ameaçaria as fundações de uma sociedade inteira. E quando o invisível se torna visível, o mundo muda. Nietzsche previu algo que muitos de seus contemporâneos preferiram ignorar. A ascensão da mulher autônoma não seria um problema para a sociedade por causa das mulheres, mas por causa dos homens. A mulher independente não destrói o mundo masculino, ela apenas o obriga a olhar para sua fragilidade construída em cima de privilégios não questionados. Para ele, a verdadeira ameaça nunca foi o feminismo ou a liberdade sexual, mas o colapso simbólico que ocorre quando a mulher deixa de funcionar como espelho do ego masculino. Ao não mais precisar ser desejada, validada ou protegida, ela rompe com o papel que o homem historicamente lhe atribuiu. E o homem, então, não sabe mais o que é, porque sua identidade estava baseada nessa superioridade. Nietzsche via a mulher livre como um cismo na ordem simbólica. Ela abala não porque deseja destruir, mas porque deixa de aceitar o papel de coadjuvante. Como uma peça que se move sozinha no tabuleiro, ela obriga o jogo a mudar. Sua simples presença, livre, autêntica, indomável, é um desafio à ordem estabelecida. Um desafio que muitos homens não estão preparados para enfrentar. Exemplos disso são recorrentes na história recente. Mulheres que conquistaram espaços de poder, como Simone de Beauvoir, Angela Davis, Malala, enfrentaram não só a resistência das estruturas sociais, mas o terror íntimo de homens que não sabiam mais como exercer controle simbólico. Não é que essas mulheres buscavam um confronto, é que a liberdade delas era insuportável para um mundo treinado a domesticá-las. Nietzsche, então, aponta para um paradoxo cruel: o medo do homem não é a mulher forte. É a mulher que não precisa dele. E esse medo gera raiva, rejeição, violência. A mulher autônoma, por existir, desmascara o quanto da virilidade masculina depende de uma comparação constante. Sem a fraqueza feminina como contraste, a masculinidade tradicional se dissolve, revelando o vazio. Nietzsche não acreditava em utopias românticas.
Mas acreditava, paradoxalmente, que a verdade, por mais incômoda que fosse, poderia criar um tipo raro de liberdade entre os sexos. Para ele, o amor só seria possível quando o véu fosse rasgado. Quando o homem deixasse de idealizar e a mulher deixasse de representar. Quando ambos encarassem suas sombras, suas vontades, suas contradições. O filósofo sugeria que a relação verdadeira só pode nascer quando não há mais necessidade de teatro. Quando a mulher não precisa mais fingir fragilidade para ser aceita. E o homem, por sua vez, não precisa mais fingir domínio para ser valorizado. Esse tipo de relação não é leve. É densa, brutal, desconfortável, mas autêntica. E, por isso mesmo, raríssima. Nietzsche chamaria isso de um encontro entre dois abismos. Dois seres inteiros, sem máscaras, sem papéis herdados, se olhando nos olhos com a coragem de quem já perdeu tudo, e, por isso mesmo, nada tem a esconder. A mulher não como espelho. O homem não como muro. Mas dois seres que se reconhecem no caos mútuo e, a partir daí, constroem algo novo. Essas relações, embora ainda exceções, começam a surgir em tempos mais recentes. Casais que recusam os jogos de poder, que discutem limites sem se anularem, que admitem sua vulnerabilidade como força, não como fraqueza. Isso exige mais que amor, exige consciência. Nietzsche não viu esse mundo, mas intuiu que ele poderia surgir quando os disfarces caíssem por exaustão. E aqui está o verdadeiro ponto de ruptura. Não basta que a mulher seja livre, é preciso que o homem não a odeie por isso. E não basta que o homem seja sensível, é preciso que a mulher não o veja como fraco por isso. É nesse equilíbrio instável, nesse fio tênue entre sombra e luz, que talvez possa nascer um novo tipo de vínculo. Não de dominação, mas de verdade. E agora que tudo foi revelado, quem você ama de verdade? Ama a mulher real, com seus ciclos, suas dores, sua liberdade? Ou ama a imagem moldada para não ameaçar sua identidade? A verdade é desconfortável, mas só ela pode libertar. Nietzsche não odiava as mulheres, ele odiava o teatro. Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu. O que chamamos de amor pode ser só um reflexo da nossa covardia diante da autonomia do outro. E talvez, o que chamamos de respeito ainda seja uma forma sofisticada de controle. Mas e se fossemos além? E se a nova era das relações não fosse feita de promessas, mas de lucidez? Você suportaria amar alguém que não precisa de você para existir? Essa é a pergunta que Nietzsche deixou, e que ainda ecoa. Se esse vídeo te confrontou, te mexeu por dentro, inscreva-se. Porque aqui, nós não contamos histórias confortáveis. Nós abrimos feridas para ver se ainda pulsa.